joia. Mais alguém que está nos visitando pela primeira vez? Tem mais uma pessoa ali. Está ali junto da Nadir. Quem está do lado aí, cumprimente essas pessoas, deem as boas-vindas em nome de Jesus. E no final do culto, os irmãos estão pegando os nomes, aí eu vou dizer o nome aqui, tá? Para a igreja conhecer cada um de vocês. São todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, hoje nós temos uma surpresa agradável. Estamos recebendo aqui na igreja uma família muito amada, muito abençoada, a família do irmão Leomar, da pastora Araceli, o Davi e o Isaac. Venham cá em nome de Jesus, vem cá Leomar, para a igreja conhecer vocês. Eles são a primeira vez que estão vindo aqui, irmãos. Glória a Deus, né? Eles não se manifestaram porque sabiam que eu já ia apresentá-los aqui. Irmãos, esse aqui é o irmão Leomar, homem de Deus, amigo nosso. E essa daqui é a pastora Araceli. E esse rapaz bonito aqui é o Davi. E esse aqui bonito também é o Isaac. São todos irmãos, são lá da igreja Ouvir e Crer de Goiânia. Pastor Araceli está lá pastoreando, junto com o pastor Geraldo, o pastor Heber. E mais uma galera maravilhosa lá que a gente tanto ama. São muito bem-vindos em nome de Jesus. E a surpresa é que ontem eu quase matei a pastora Araceli do coração. Eu falei, você vai pregar amanhã? Ah, pastor, não vou de jeito. Eu falei, vai pregar amanhã. Pastor, eu vim descansar. Onde você já viu o pastor descansar em férias? Vai visitar outra igreja, vai pregar. E ela vai trazer a palavra hoje para nós, tá? Irmãos, vamos ficar de pé. E nós vamos orar por eles, né? Vamos orar pela pastora Araceli também, pela palavra que ela vai ministrar. E você vai levantar a sua mão direita para cá e vai dizer em nome de Jesus, bem forte, irmãos, em nome de Jesus, eu declaro que o meu coração está aberto e os meus ouvidos atentos ao que o Senhor vai falar através da serva dele. Amém. Feche seus olhos, continue com os olhos fechados. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pela família do Leomar, a pastora Araceli, o Davi e o Isaac. Te damos graças, Senhor Deus, porque tem servido ao Senhor com alegria, tem se dedicado à tua obra. E agora colocamos a pastora Araceli diante do Senhor. Pedimos para que teu Espírito Santo esteja usando-a poderosamente para trazer a tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, esteja usando-a e dirigindo-a conforme a tua vontade, Senhor. E declaramos como igreja que estamos abertos, atentos para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Agora você dá uma salva de palmas para Jesus pela vida deles. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é o povo que faz parte de um avivamento que virá nesses últimos dias? Levante sua mão e diga glória a Deus. Eu faço parte desse povo que vai experimentar de um avivamento. Amém? Quantos creem que a presença do Senhor está neste lugar? E quando a presença de Jesus se encontra em um lugar, gostaria de chamar o Joás? Você pode ficar aqui no teclado para mim um pouquinho? Quando a presença de Jesus se encontra em um lugar, querido, não tem como a sua vida, a minha vida ser mais a mesma. Não tem como nós comportarmos da mesma maneira, porque a presença dele constrange. A presença de Jesus, ela transforma qualquer ambiente natural em um ambiente sobrenatural. Então eu profetizo em nome de Jesus, do que mais que a pastora Araceli vai estar falando aqui, a presença de Jesus vai estar manifestando na vida de cada um aqui nessa noite.
Eu gostaria que você fechasse os olhos. Não sou eu que vai atrair a presença dele para a sua vida, não, querido. Mas é você, é a sua comunhão com o Espírito Santo, é a sua comunhão com ele que pode trair a glória dele para esse lugar. A palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer. Sem a presença de Jesus aqui, querido, não vale nada, eu não sou nada, você não é nada. Mas com ele nós podemos tudo, com ele nós somos tudo, com ele nós avançaremos e alcançaremos tudo, todo o propósito que ele tem para as nossas vidas. Eu estou aqui nessa noite, não como uma pregadora, mas como uma profeta de Deus para a sua vida, e eu profetizo em nome de Jesus que essa presença vai invadir a sua vida de uma forma tão sobrenatural, que a partir de hoje você não será mais o mesmo na presença dele, você não será mais o mesmo na presença dele, porque a partir do momento que você invocar o seu nome dizendo Jesus, 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 ele vai se manifestar de uma maneira poderosa. Querido, não há frieza, não há enfermidade, não há morte que possa suportar a presença dele. Não há morte que possa suportar a presença de Jesus. Tudo que eu preciso na minha vida, tudo que você precisa na sua vida, é dessa presença maravilhosa. Eu gostaria que você levantasse suas mãos. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual o seu problema, qual a sua luta, qual a sua dificuldade, qual a sua adversidade, mas levante suas mãos e diga: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, o Senhor está acima de todas as coisas, Jesus, tu és soberano, o Senhor governa, o Senhor reina, o Senhor é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ore em outras línguas, ore em outras línguas. O Espírito Santo pode te conduzir a este lugar que você não tem encontrado. O Espírito Santo pode te levar às profundezas de Deus e revelar os mistérios, e revelar os mistérios escondidos nele para você. Você pode ser tocado por ele nessa noite. Ore em outras línguas. Entre em comunhão com o Espírito Santo. Entre em comunhão com o Mestre dos Mestres. Entre em comunhão com aquele que pode te levar para dentro do coração do Pai. Sua presença é doce, tua presença é doce como mel, Jesus. Tua presença é doce, tua presença é doce, tua presença, tua presença, tua presença é doce, Senhor. Te amamos. A adoração, querido, ela pode transformar, ela pode transformar todo o teu ser e toda a tua vida. Eu tenho descoberto a cada dia que a adoração,
ela troca as minhas emoções, ela troca a minha vontade, ela troca o meu desejo pela vontade do Pai, pelos desejos do Pai, pelo coração do Pai. Então, no momento que você começa a adorar o Senhor, em qualquer circunstância, quando você começa a se relacionar com o Espírito Santo, e quando você começa a declarar o seu amor por Jesus, nesse momento, todas as suas emoções, toda a sua vida, ela é transformada. E você passa a desejar o que Deus quer. Você passa a amar o que Ele ama. Você passa a querer fazer o que Ele faz. Somente através de um envolvimento e de um relacionamento vivo com Jesus. Não é você vir à igreja todo domingo. Não é você participar de reuniões de orações. Irmãos, isso não anula, lógico, é de Deus demais. E olha como a oração funciona, você tem que orar mesmo. Mas é um relacionamento diário e vivo. Na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, você começar ali a orar, e você começar a se relacionar com o Espírito Santo. E deixar com que a vida do Espírito Santo, a vida dele, jorre e passe através de você. E tudo ao seu redor começa a mudar. Por quê, pastora? Sabe por quê, querido? Porque quando nós mudamos, tudo muda. O problema não são as pessoas, os problemas não são circunstâncias. O problema está no meu coração, que tem que estar totalmente rendido à vontade perfeita dele. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém, Joás. Obrigada. Eu estava sentindo no meu espírito de passar isso para vocês. Um relacionamento vivo com Deus. Quantos aqui têm passado por provas na sua família? Levante sua mão, vai assim, pastora. Dificuldade, prova, provação, tribulação, tudo que vem com eu estou passando. Querido, mas a vida cristã é uma vida de provas. Fala assim comigo, a vida cristã é uma vida de provas. Hoje é se pregado o evangelho, que não é um evangelho que está na palavra de Deus, que é um evangelho que diz, vem para Jesus e sua vida será 1000 maravilhas. Agora não acabou, você não tem mais problemas, e os seus problemas acabaram, né? Quando já ouviram esse evangelho? Vem para Jesus que os seus problemas acabaram. Querido, mas se nós formos acompanharmos as Escrituras, a palavra de Deus, nós vemos que a vida cristã é uma vida que todo momento eu passo por provas, situações, tribulações. Mas essas provas, elas cooperam para o bem da minha vida espiritual. Essas provas, elas fazem parte da minha vida, da minha carreira e do propósito que Deus tem para mim aqui nessa terra. Toda circunstância, querido, toda provação que nós passamos, todo vento contrário, enfermidades, lutas, dificuldade financeira, tudo que nós enfrentamos tem por um objetivo de sermos aprovados na nossa fé. Quantos aqui têm uma fé? Agora, quantos têm uma fé aprovada? Mas, pastor, eu não sei, assim, como que é? Queridos, eu quero compartilhar com você sobre a prova da fé. O que é passar a prova da fé?
O que é viver a fé? O que é receber a aprovação como um trampolim para ser promovido por Deus aqui nessa terra? O propósito de Deus, meu irmão, na aprovação, não é te derrubar, não é te deixar desanimado, não é te deixar cabisbaixo, não é te colocar para o chão, não. Mas a aprovação, ela tem como objetivo de promover você, de promover a sua fé, de aprovar a sua fé. E quando você entende o propósito da prova, o propósito da tribulação, o propósito da guerra, o propósito do momento difícil, você começa a passar nessa prova de uma maneira diferente. Quando você conhece, tem um entendimento da situação, da prova, da tribulação que nós passamos. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1. Versículo 3. Quando já fizeram alguma prova na escola? Né? Já fiz muita prova, pastora. E com certeza, a prova que você passou na escola, irmão, que você teve que fazer, ela não tem a intenção de te reprovar e nem te deixar menor. E nem provar que você não conhece nada, não. Mas a prova, ela vem para experimentar o meu conhecimento. Não é verdade? A prova é para quê? Vamos ver se você realmente aprendeu o que foi ensinado pelo professor. E na vida cristã, na fé, é a mesma coisa. A prova, a provação, a tribulação, ela vem, irmãos, para provar como a minha fé está em Cristo Jesus. Amém? Olha aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais extinguirá, uma aliança incorruptível. Na sua Bíblia deve estar escrito incorruptível, sem mácula, imarcessível, nem tampouco será desonrado ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no fim dos tempos. Portanto, nessa verdade, exultais. Querido, nós devemos andar aqui na terra com os nossos olhos, com o nosso coração, com o nosso espírito, voltado para uma herança incorruptível, sem mácula, sem mancha, que está reservada para mim e para você na eternidade. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aí, que fala assim, vamos continuar. Mesmo nós sabemos da herança que nós temos, que é maravilhosa, é incorruptível, é sem mácula. E aqui fala assim: mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Aqui fala, irmãos, que nós devemos exultar, termos um espírito alegre, exultando numa herança que já foi conquistada para mim lá na cruz do Calvário. Em Cristo, meu irmão, cada um de nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Em Cristo, eu tenho essa herança incorruptível. Eu tenho essa herança imarcessível. Eu tenho essa herança maravilhosa, sem mácula, sem mancha. Então aqui, o apóstolo diz: exultai,
se alegrem. Aqui, irmãos, não está falando para me alegrar, porque eu ganhei o carro do ano, porque a minha igreja está cheia, porque o meu povo está avivado, porque eu ganhei uma casa, porque eu tenho um marido, porque eu tenho filhos. Não, aqui está falando, se exultem, alegre-se por uma herança que vocês receberam através do Senhor Jesus Cristo, que está reservada para todos nós. E aqui fala assim, mesmo que por um pequeno tempo, mesmo que por um instante, vocês tenham que passar por aflições, vocês tenham que passar por provações. Então aqui, meu irmão, o apóstolo diz, irmãos, nós temos uma esperança viva, nós somos regenerados dele. Eu sou viva em Cristo Jesus. Eu recebi a salvação. Eu tenho uma herança. E eu preciso me alegrar nela. Independente da prova que eu tenho passado. Independente da circunstância contrária. Independente da dificuldade. Eu preciso alcançar esse lugar em Deus. E começar a se alegrar. Sabe qual que é o problema, irmãos? Que nós vemos a prova como algo que é pecado. Não, o irmão Rodrigo está passando por uma prova. Não é porque o irmão Rodrigo deve estar em pecado. A prova, irmão, ela não vem para quem está em pecado. A prova, ela vem para ser promovido. Se você tem passado por provações, se você tem passado por tribulações, seja na sua casa, seja na sua vida financeira, seja na sua igreja, aonde você estiver passando por provações, lembre-se, essa prova tem um propósito de me promover para um outro lugar em Deus. O Senhor, na verdade, o propósito dele é nos levar de fé, em glória, para alcançarmos a plenitude de Cristo. E nós olhamos a prova, nós olhamos a circunstância contrária como uma reprovação. Não, Deus não está comigo, o negócio está mal. Agora acabou mesmo. Não, irmãos, não acabou. Agora é que eu vou entrar em um outro lugar em Deus. Agora é que eu vou avançar. Agora é que eu vou romper. Agora é que eu vou ultrapassar esse limite que eu tenho vivido. É para isso que a prova vem. Abra sua Bíblia em Daniel 3. E eu quero compartilhar com você a respeito da vida desses 3 jovens, que todos devem conhecer, Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens que passaram por uma prova e descobriram que essa prova era a prova da promoção em Cristo Jesus. Quantos aqui querem ser promovidos? Quantos querem ser promovidos? Amém? Então, irmãos, vamos glorificar, vamos exultar em Cristo Jesus por esses momentos que nós temos passados, breve momento que nós temos passados nessa terra. Daniel no capítulo 3, no versículo 2, aqui nesse texto, a palavra de Deus fala que o rei Nabucodonosor, ele construiu uma estátua. E todos deveriam adorar aquela estátua. Deveriam se prostrar diante daquela imagem. E aqui diz, no versículo 2. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. E assim se juntaram todos os prefeitos, governadores. E no versículo 6 diz assim: no entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Então aqui Nabucodonosor, irmãos, ele construiu uma estátua. E nessa estátua, ele mandou chamar todos os prefeitos, todos os magistrados, todos os sátrapas, todos que tinham uma certa autoridade,
todos que tinham uma certa liderança, todos que tinham um certo governo, para adorar aquela estátua. E a palavra de Deus diz aqui que Sadraque, Mesaque e Abednego, nome lindo, né, irmãos? Lindo, né? Esse nome, se vocês quiserem colocar no filho de vocês, fique à vontade, tá? E a palavra de Deus aqui diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam no meio desses governantes. Por que eles estavam aqui no meio desses governantes, irmãos? Porque eles tinham sido promovidos para esse lugar. Daniel, ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, eu creio que todos conhecem essa história. E eles foram promovidos para um lugar de honra, um lugar, um nível maior, naquele governo, naquele reino. E a palavra de Deus aqui diz que nesse momento onde o rei Nabucodonosor, ele tinha levantado aquela estátua, todos aqueles 3 homens, eles tiveram que estar no meio daquela galera toda para se dobrar àquela estátua. A palavra de Deus aqui diz que aquele que não se dobrasse àquela estátua, eles seriam lançados a uma chama, a uma fornalha ardente. Preste atenção nisso. Se aqueles 3 jovens, eles não tivessem sido promovidos para aquele lugar, eles não precisariam se prostrar e passar por um momento difícil desse. Às vezes nós convertemos, aceitamos a Jesus, e Jesus é muito bondoso conosco, né? E toda oração que a gente faz, o Senhor vai respondendo. Senhor, que eu quero isso, Senhor, abençoa isso, e as coisas acontecem. Eu assim, que isso, servir a Deus é bom demais. E você chega num nível, irmão, o nível de bebê espiritual, aonde Jesus faz tudo para você, e te carrega no colo, e todas as coisas cooperam, tudo vai dando certo. É aquela fase aonde tudo vai dando bem. Mas, querido, a partir do momento que nós somos promovidos e que nós crescemos a nossa fé cristã, a partir do momento que nós crescemos em Deus, existem alguns níveis de guerras que nós somos colocados para sermos provados. E esses níveis de guerras, eles são propositais para te promover para um lugar maior em Deus. Por isso que eu te falo, na guerra, na provação, nós precisamos nos alegrar. Pastora, mas a senhora está doida falando um negócio desse, pastora? A senhora não sabe o que eu tenho passado. Não sei não, irmão, mas ele sabe. E aqui a palavra de Deus fala, irmão, que esses 3 jovens, eles foram colocados nesse lugar. E no versículo 8 diz, nesse momento alguns conselheiros se aproximaram do rei e denunciaram os judeus, alegando: ó rei, vive eternamente. Tu decretaste que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de várias músicas executadas por muitos instrumentos, todos tocando juntos, deveria imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Contudo, ó rei, há alguns homens judeus que tu nomeastes para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não fizeram caso de ti, nem das tuas ordens, ó rei. Não cultuam aos teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu erguestes. Ali, querido, eles foram denunciados. E todas as vezes, Nabucodonosor, ele tipifica Satanás. Todas as vezes que Satanás constrói uma estátua, seja de enfermidade, seja de dificuldade financeira, mas todas as vezes que Nabucodonosor, que Satanás constrói uma imagem falsa para nós prostrarmos
e nós não nos prostramos, nós somos denunciados. Todas as vezes que vem a dificuldade, que vem a enfermidade, você diz: eu não aceito essa enfermidade, porque pelas suas feridas eu fui sarada em Cristo Jesus. Então eu sou sarada. E eu vou contra essa enfermidade. Eu denuncio essa enfermidade. Eu não aceito essa enfermidade. E você começa ali a entrar num processo de confissão da sua cura. Porque todos aqui são curados, amém, irmãos? Há mais de 2000 anos atrás nós fomos curados. Então quando você começa ali a rejeitar aquela imagem, que por mais que naturalmente seja real na sua vida, com dores, com diagnósticos, comprovando que aquela imagem, que aquela situação seja real, quando você não se prostra, você é desafiado pela palavra a crer naquele Deus que te justifica, naquele Deus que te deu aquela palavra. Satanás, ele te denuncia. Satanás, ele diz: olha, mas você tem uma dor. Olha, mas essa dor está crescendo. Essa semana aconteceu isso comigo. Me deu uma dor fortíssima, fortíssima nas costas. E eu falei: amor do céu, acho que é o rins e tal. Ela: mas amor, você não tem nada. Isso é falso. Isso não é verdadeiro. Amém. Amém. Senhor, eu te louvo porque eu sou curada, eu não tenho nada. Eu te louvo porque eu sou curada, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, essa dor é falsa, essa imagem não é real. Essa imagem não é a verdade. A verdade de Deus é que Cristo Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu sou curado, pronto, acabou. Irmão, passou poucas horas, não estava sentindo mais dor. Por quê? Porque eu não me prostrei. Pastor, o que é se prostrar? Irmão, quando eu me prostro, eu reconheço que aquela situação é Senhor da minha vida. Eu reconheço aquela situação como uma verdade e que ela governa a minha vida. Quando você se dobra diante de uma situação, diante de uma imagem falsa, que o rei Nabucodonosor diz para você, e você se prostra diante dela, quer dizer que você reconhece que aquela imagem é verdade sobre a tua vida. E que ela governa a tua vida. Então o que nós precisamos fazer é nos prostrar diante da imagem real. O Senhor Jesus Cristo é a imagem real. Tem até uma música do pastor Heber que diz: a imagem real de todas as coisas, o bem já realizado a todo que crê. Jesus, essa é a imagem real. É essa imagem, irmão, que você e eu precisamos nos dobrar todos os dias e reconhecer que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Você não pode reconhecer a enfermidade, você não pode reconhecer a dificuldade, você não pode reconhecer a dor, por mais que ela venha e queira te convencer que é uma verdade. Mas é uma imagem falsa. A imagem verdadeira chama-se Cristo Jesus. A imagem verdadeira é o que Ele conquistou para mim na cruz do Calvário e pronto, acabou. E o que aconteceu com esses 3 jovens foi isso, irmãos. A palavra aqui de Deus diz que quando a música tocou, e Satanás é assim, ele tem um esquema dele, né? Ele tem a musiquinha dele. E se você não dançar a musiquinha dele, entrar na dele e não se prostrar diante daquela situação, ele vem para te ferrar mesmo, te condenar. E aqui a palavra de Deus diz que eles não se dobraram. Eles ficaram de pé. Agora você imagina, irmãos, naquele reino, Stanley, aquele tanto de governador e autoridade.
tanto de gente ali poderosa, sabendo que tinha uma fornalha acesa ali, que se eles não se dobrarem, eles estavam enrolados. E eles ficaram de pé e todos se curvaram. Imagina, irmãos. Todos vocês aqui se curvaram e eu ficar em pé. Não, eu não me curvo, não. Eu só me curvo e me prostro diante do Deus vivo, altíssimo, poderoso. Queridos, sabe por que eles não se dobraram? Porque eles sabiam que a nenhum outro Deus adorarás. Nenhum outro Deus prestarás culto. Nenhum outro Deus se curvarás. Eles sabiam que o único Deus que eles deveriam se prostrar e adorar era o Deus Altíssimo, o Deus vivo. Ao Deus vivo. E aqui no versículo, olha aí, no versículo 14 diz: e Nabucodonosor questionou: Sadraque, Mesaque e Abednego, é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante ficai atentos, quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, saltério, flauta dupla e todos os demais instrumentos entoando suas músicas, melhor será imediatamente que vos prostres e adores a estátua que fiz. Dai, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor, se não prestares o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago, que Deus poderá livrar-os da minha mão? Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Então Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos. Algumas versões falam assim: se Ele quiser nos livrar-nos, livrar-nos-á. Se Ele não quiser, tudo bem. E aqui diz: contudo, se Ele não nos livrar, fica sabendo que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso, Nabucodonosor ficou furioso, que seu rosto transfigurou em ódio, e deu ordem expressa para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Sabe aquele momento, irmão, que nós passamos diante de uma imagem, de uma situação, em que nós não nos curvamos diante dela, que nós não reconhecemos ela como verdade na nossa vida, e aquela situação passa um dia, 2 dias depois, ela se torna pior, ela se torna pior do que estava. Foi a situação desses 3 jovens. Queridos, a palavra de Deus aqui diz que a fornalha foi acesa 7 vezes mais. 7 vezes mais. E aqui diz que eles de novo tocaram a flauta e tal, todos os instrumentos. E chegou o momento de se curvar. E eles não se curvaram. E o que o rei fez? Mandou jogar todos na fornalha. E aqui no versículo 21 diz: em seguida os 3 homens, trajando os seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha agora mais ardente. A ordem do rei era tão urgente, a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro daquela fornalha. Imagine só aquela cena. Talvez eles pensassem assim: não, eu creio que o Deus vivo, Ele vai me livrar dessa situação, se Ele quiser me livrar. E de novo toca aquela música e todos se dobram. E eles não se dobram. E de repente os soldados vêm e falam: meu amigo, agora você não se dobrou diante da estátua, você vai ser torrado na fornalha. Queridos, e eles são jogados e lançados totalmente atados naquela fornalha ardente.
E a palavra de Deus diz que essa fornalha estava tão quente, que até os soldados que os lançaram morreram queimados. Ouça aqui. Preste bem atenção. Se você entender o que o Espírito quer falar ao teu espírito, você nunca mais será o mesmo diante de uma situação contrária na sua vida. Irmãos, aquele povo, aqueles 3 jovens, eles foram lançados. E aqueles 3 jovens, quando eles foram lançados atados, o que diz isso, pastora? Eles não tinham como fazer nada. Sabe aquela situação que você vive, que você se sente atado, totalmente sem poder se mexer, agir, acudir, uma situação financeira. Meu Deus, eu poderia tanto, eu queria tanto resolver isso, que você não pode. Uma enfermidade que você não pode, que somente Deus pode fazer. Nós vivemos uma situação assim com a minha sogra, uns 20 dias atrás. Minha sogra, do nada, sentiu uma dor abdominal e era uma gastrite nervosa. E o médico deu uma dosagem forte de, como fala, amor? Sedativo para ela acalmar. Ela entrou, deu uma convulsão, entrou em coma, irmãos. E no outro dia, minha sogra já estava em coma, na madrugada. E fomos levar imediatamente para Goiânia, para Anápolis, no hospital. O médico falou, olha, eu não sei o que está acontecendo. E o Leomar, ele foi acompanhando a ambulância e ele diz, amor, eu não tenho nada que fazer. O médico falou, nós não temos recurso aqui. Totalmente atado. Nós não podemos fazer nada. Irmãos, ouça bem. É nesses momentos que o Senhor se manifesta. Sabe aquele momento, irmão, que você faz e procura tudo. Não é esse recurso, não é aquela pessoa que vai me ajudar. E não tem ninguém na face da terra que pode fazer nada por você. Nada. É nesses momentos que Jesus aparece. E meu esposo, ele estava na ambulância. E Deus até falou com ele sobre a oração de Getsêmani. Que a oração da maior pressão, da maior aflição. Foi o momento que Jesus passou no Getsêmani. E ele falou, Jesus, Pai, o Senhor sabe que se fosse pela vontade da minha mãe agora, ela queria estar com o Senhor, que minha sogra é convertida. Senhor, pela minha vontade, eu gostaria muito que minha mãe estivesse bem aqui comigo. Mas eu quero que seja feita a tua vontade. Essa é a oração mais perfeita que existe, irmãos. É a vontade de Deus ser feita em qualquer situação da sua vida. Esses 3 rapazes, eles não tinham o que fazer. Eles tinham apenas que crer que o Deus Altíssimo estava ali com eles. Existem momentos na nossa vida que nós só temos uma coisa, uma opção. Aliás, que nós só temos uma opção, irmãos, crer. Eu não sei se você chegou nesse momento no seu casamento. Eu não sei se você chegou nesse momento na sua saúde. Eu não sei se você chegou nesse momento no seu ministério. Mas existem momentos que nós tentamos de tudo, nós fazemos tudo e nada pode ser feito a não ser uma intervenção divina. A não ser uma operação através do Espírito Santo de Deus. E esses 3 rapazes, olha aí. 23 diz assim, eles caíram amarrados dentro da fornalha ardente. Mas logo depois, irmãos, mesmo que você seja atado diante dessa situação, mesmo que você se sinta amarrado e você não pode fazer nada com suas forças naturais, lembre-se que logo depois que você é lançado dentro da fornalha, que você é lançado dentro desse fogo, o rei Nabucodonosor,
ele levanta e diz: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha ardente? E todos responderam: sim, Senhor, assim fazemos. Então o rei exclamou: pois então vem e veja, há 4 homens desamarrados lá dentro, há 4 homens soltos que nada sofrem, estão ilesos, e o 4º homem é parecido com o Filho dos deuses. Há 4 homens que estão passeando na fornalha ardente. Irmão, entenda uma coisa: o fogo não veio para te destruir, mas o fogo é um lugar onde nós devemos celebrar com o 4º homem a nossa vitória. Esse é o propósito. Aleluia, aleluia. Querido, naturalmente não tinha recurso, mas espiritualmente, sobrenaturalmente, o Senhor estava agindo naquele fogo, naquela fornalha. Existem momentos, irmãos, que somente Deus pode fazer. Você já viu passear dentro de fogo? Eu passei no shopping, aqui em Mineiros, no clube. Nós passeamos, né, irmãos, assim, na praça. Passear dentro de fornalha é coisa, irmão, para quem é crente e crê que o 4º homem está com ele. Passear no fogo, irmão, com Jesus, é crer que Ele é poderoso para desatar você e te tirar daquele lugar ileso. E é isso que Deus quer fazer neste lugar, nessa noite. Desatar todo laço que o inimigo, que Satanás tem atado a sua vida espiritual. Pastor, eu estou dando conta de orar. Antes eu babava aqui no chão dessa igreja, de tanto adorar e chorar na presença de Deus. O que está acontecendo, pastora? Irmão, você está preso. E vou te dizer algo. Humanamente e naturalmente, você não vai conseguir fazer nada. É somente através do Espírito Santo de Deus. Se a sua vida espiritual anda apática, anda fria, você não consegue glorificar. Você vem para o culto e você não consegue levantar as mãos e dizer: Senhor, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu reinas, Tu és santo. E você exaltar o nome do Senhor. Querido, não há céu de bronze, não há nada que possa impedir que Ele venha, porque Ele vem. Todo aquele que invocar o meu nome. Quantas vezes você tem invocado o nome do Senhor? Sabe o que o Senhor quer gerar no nosso coração, irmãos? É uma convicção. É uma certeza de que Ele é real. E muitas vezes estamos dentro de templos, estamos aqui reunidos adorando a um Deus que nós não acreditamos que Ele é real. Porque se nós acreditássemos que ele fosse tão real, nós estaríamos com a boca no pó e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. A Tua presença, Senhor, não passe a Tua presença da minha vida. Eles criam, irmãos. Eles criam no Deus Altíssimo. Eles criam que existia um Deus que poderia livrar. E se Deus não quisesse livrar eles também, eles não estariam de mal de Deus, não. O problema, irmão, sabe o que é? Quando nós estamos na circunstância e Deus permite aquela prova na nossa vida, aí a gente acha que Deus, porque a gente dá conselho para Deus, né? Não, Deus, que o Senhor fizer assim, vai ser bom demais. Jesus, me livra dessa, porque se o Senhor me livrar dessa, Deus, eu vou te adorar mais, eu vou mais no culto, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou orar em línguas. Senhor, se o Senhor fizer, a gente começa a fazer barganha com Deus. Irmãos, olha para mim. Deus não é um Deus de barganha. Deus não é um Deus de barganha. Deus não é negociador. Deus é um Deus soberano. E não cai nenhum fio de cabelo da sua cabeça sem que Ele consinta. Então, se Ele está permitindo essa provação, se Ele está permitindo essa situação na sua vida, é porque Ele tem um propósito para você.
E você precisa crer que Ele é soberano para te tirar dessa situação e te colocar em outro lugar nele. Há algumas pessoas nesse lugar que entraram em outros níveis em Deus. E esse outro nível que você entrou em Deus, irmão, você está enfrentando muita guerra. Mas o Senhor, Ele te dá uma palavra nessa noite. Ele falou claro comigo ali. Diga para o meu povo que eu quero promovê-los a um outro lugar, na minha presença. O que nós precisamos fazer é crer na presença poderosa. Independente do seu irmão que está do seu lado, independente do pastor Stânio, da pastora Márcia, independente do ministro de louvor, independente da pastora, independente de quem esteja aqui neste lugar, irmão, a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com o Espírito Santo deve ser ativado todos os dias, hora após horas, e você começar a chorar, e a palavra de Deus diz, aquele que orar em outras línguas, edifica a si mesmo, e a sua fé será edificada, o seu espírito será edificado. Quando vier a prova, você vai ter a certeza que essa prova, ela não veio para te destruir. A palavra de Deus aqui diz, no versículo 26, diz assim: apressadamente Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha, em chamas, e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde até nós. Logo eles saíram, deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. E os conselheiros e todos aqueles que estavam reunidos observaram e comprovaram que as chamas não tiveram poder de ferir qualquer parte do corpo deles, nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai sair desse fogo e não vai haver nem cheiro de fogo na sua vida. Em nome de Jesus. E todos reconhecerão que o Deus Altíssimo é o Deus do Stanley. O Deus Altíssimo é o Deus do Rodrigo. O Deus Altíssimo é o Deus da Daniela. O Deus Altíssimo é o Deus do Leomar. O Deus Altíssimo é o Deus da sua vida. Porque o propósito de Deus é glorificar o nome dEle e te colocar em um outro nível de fé. Agora, irmãos, nós precisamos crer que Ele está conosco e nos comportarmos como tal. Tiago diz: tende por motivo de grande alegria. Ah, irmão, Tiago falar um negócio desse. Tende motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Por que eu tenho que ter motivo de grande alegria? Porque essa provação, ela vai... Vamos abrir lá? Tiago 1, 2. Olha o que ela produz. Tiago 1,2 diz assim: meus amados irmãos, considerai por motivo de júbilo, de alegria, o fato de passares por várias provações, porquanto sabei que a prova da minha fé, a prova da minha fé, uma vez confirmada, produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. O que é perseverança deve ter ação completa, irmãos? Eu preciso perseverar até o fim. Sabe qual é o problema? Nós começamos a confessar: o Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é a minha cura. O Senhor é a minha prosperidade. O Senhor é a minha cura. Aí chega a dificuldade. Não, Senhor, o Senhor não é minha cura, não, porque eu estou sentindo isso, isso. E você começa a retirar a palavra, a anular a palavra. A perseverança, ela deve ter ação completa.
Você precisa confessar e crer até o fim. E aqui diz, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais o quê? Perfeitos, aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma, sem que nada vos falte. Então, querida, a aprovação, ela tem que gerar perseverança, e a perseverança, ela tem que gerar o quê? Perfeição. Perfeição. Quantas vezes a fornalha ardente foi acesa a mais? 7 vezes. Você sabe o que significa o número 7? Perfeito. Olha tanto que é de Deus. Sabe por que Nabucodonosor, Deus permitiu que aumentasse a fornalha 7 vezes, irmãos? A mais. Para que eles saíssem de lá totalmente perfeitos. Perfeitos, perfeitos. E o propósito da aprovação é nos fazer perfeitos, em nada vos falte, em nada deficiente, que seja totalmente completo. Diga assim comigo, eu preciso crer que na prova eu estou com o quarto homem. Eu quero deixar essa palavra com você nessa noite. Se você crê, irmão, que Jesus está com você, nada pode te causar dano. Nada pode te derrubar. Nada pode te ferir. Essa situação, ela não vem para te destruir. Essa situação, ela vem para te promover a novos lugares em Deus. Essa situação, ela vem para te promover em novos lugares em Deus. O propósito irmãos, é que você hoje creia mais do que ontem, que amanhã você creia mais do que hoje, que depois da manhã você creia mais do que amanhã, e assim por diante. O propósito da palavra de Deus e da sua vida aqui nessa terra é crescer de fé, em glória em glória. O problema é que nós vivemos a vida cristã, uma vida estática. Não, porque eu agora já alcancei isso, está bom demais, eu converti, estou na igreja, vou levar minha vidinha e tal. Não quero crescer em Deus, não. Não, irmãos. Há um propósito para você. Diga para o seu irmão, há um propósito na sua vida. Fala para o seu irmão, há um propósito na sua vida. Essa prova tem um propósito. E você vai sair dela. Amém? Amém? E assim, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a verdade para a nossa vida. Não adianta você dizer, você pregar que você serve um Deus que supre as suas necessidades, que é um Deus que supre todas as coisas, sendo que na verdade a sua vida tem sido uma vida de total falta nas finanças. Não adianta, querido, eu dizer algo que eu não vivo. A prova vem para confirmar a minha fé. A prova vem para dizer, para demonstrar qual lugar que eu estou em Deus. Se eu creio na verdade, se eu creio que Ele diz, ou se eu não creio no que Ele diz. Quantos creem no que Ele diz? Então sejam bem-vindos à prova da nossa fé. Amém? Fique de pé. Gostaria que você fechasse os seus olhos e você começasse a confessar agora a verdade de Deus para a sua vida. Eu não sei que momento, irmão, que você está vivendo, eu não sei que momento você está passando, mas eu creio no propósito de Deus, eu creio que Deus é soberano.